Pessoal, bem rapidinho aqui, tá? Eu fiz as minhas análises parcial aqui que eu, né, já para a semana, a partir de amanhã, domingo, né? Hoje é sábado. Então eu estava aqui de bobeira, resolvi fazer logo hoje. Amanhã eu fico tranquilo, só esperando o mercado abrir, né? E amanhã eu me apego mais às notícias, no caso, notícia. Não deixem de olhar notícias, que isso vem ajudando demais. Pessoal, sabe as consolidações que eu falo para vocês, que eu gosto muito, né? Igual aqui, ó, né? Fez um canalzinho aqui, né? Para quem se atentou a isso aí, tinha um canalzinho aqui, ó. Quando ela começou a romper aqui e viu que ia dar uma tripa dessa, já deu para fazer uma grana, né? Até que assim, já deu um. Mas olha que interessante. A prova de que os meus pontos de entrada e o meu modelo de análise eles se baseiam no mesmo ponto de entrada dos canais que eu gosto de montar. Às vezes, eu nem faço uma análise pesada só de olhar no gráfico, eu já tenho meio com a base. Aqui eu fiz mudo, tá? Para não tirar atenção. Mas olha só, eu vim do mensal até o M15. E aí é interessante, às vezes, vocês voltar e prestar bastante atenção no que foi feito. Mas olha só, né, na análise mais pesada, na macro, né, caindo para M15, para operar M15, olha só o ponto de entrada, é se romper essa semanal aqui, ó, a mínima semanal, mínima da semana passada. Essa foi a movimentação mínima da semana passada. Interessante, olha esse distanciamento em M15, meu ponto de entrada. Aí eu resolvi fazer um gatilho um pouquinho diferente para não, né? Porque às vezes a gente acaba dando uma entrada, a gente sabe que a tendência macro no EURUSD, ela é queda, 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 tudo que você olha é queda. Em H1, né? Mesmo assim em H1, se a gente colocar ali em H1, ele, o mercado, ele dá a entender que ele está tentando se recuperar, porque coube um canal aqui de alta, uma linha de tendência. Só que quando a gente joga em H4, D1, semanal e mensal, que é quem manda, são os que mandam, o mercado está de queda. E aí, olha que interessante, né? Dentro da análise pesada, meu ponto de entrada seria mais ou menos aqui, né? A vela fechando aqui, rompeu ali fora, eu faria a minha entrada. E aí, eu colocando aqui, né, o mesmo distanciamento em outro gráfico limpo, aqui, né? Vou deixar aqui do mesmo tamanho. Ela tá assim, deixa eu levantar. Ó, olha o ponto de entrada aqui interessante, né? Olha esse distanciamento. Aí eu jogo aqui, olha, o mesmo distanciamento eu formando canal, a gente vai pescando as coisas e vai modelando, né? Modelando e validando. Às vezes a gente entra numa operação que seria rompendo aqui e o mercado se encerrou rompido, você vende. Aí ele dá um passeio aqui e volta e fica ali te passando susto, né? Aí eu falei assim, quer saber? Eu poderia fazer para parar de tomar esses sustos e dar uma entrada no momento mais certo, na hora certa, né? Peguei, expandi o canal, ó, aqui dá um canalzinho, né? Um canal. Aí eu peguei, deixa eu só ajeitar aqui para ficar mais certinho. Tá certo. Eu peguei esse canal e fiz um 50 dos 50 dele, ó. 50 dos 50. Falei, cara, em vez de eu dar a minha entrada aqui, em vez de eu tá tendência de baixo. Então,
tendência de baixa. Então, eu estou contando que o mercado ele vai romper para baixo e vai continuar descendo, certo? Tendência macro, ela está dizendo isso. Aí eu falei assim, tá, mas se ele rompe aqui, está muito próximo, nem dá tempo do mercado dar uma trabalhada, e a maioria das vezes ele volta, por mais que dá um ganho depois, mas você fica pendurado numa operação desnecessária. Aí eu resolvi e falei, ó, vou colocar um 50 dos 50 aqui, 50 dos 50 aqui, e eu só vou entrar se romper, eu vou dar mais esse espaço e só vou entrar vendido se ele romper essa região, né? Primeiro eu fiz isso. Aí agora eu fiz com você essa análise, olha como bate. O ponto mais seguro de você vender, você não pode vender se romper a LTA, a linha de tendência de alta, a mínima diária, né? Você não pode romper mínima diária, máxima diária. Então, eu só posso comprar seguramente se ele romper a máxima diária. Não adianta eu comprar no meio aqui, a gente está em M15. Não adianta eu comprar no meio aqui, porque o mercado ele pode ir só até aqui, é muito curto, e depois vir e voltar, ele, né? Ninguém garante. Ele tem que encerrar rompido na mínima diária, pelo menos, na máxima diária, né? Que está em cima, na máxima do dia, né? De sexta-feira, para poder a gente repensar em comprar e buscar o próximo alvo mais importante. Então, seguro, aqui traz muita segurança, porque LTA, linha de tendência de alta, mínima diária e semanal, mínima semanal. Se ele encerrar, se o gráfico encerrar rompido aqui embaixo, nessa região, aí a gente pode entrar vendido com força, tranquilo, que o mercado ele dificilmente ele volta ali para cima. Ele primeiro vai pagar aos take profit. Próximo alvo é o mensal. Ó, próximo alvo é uma mensal. E tem mais uma linha de tendência ali. Então, o próximo alvo é uma mensal. Ele dá um take profit muito bacana. Muito bacana. Que tanto de take profit? Olha como que é interessante, né? Ó, se ele entrar vendido aqui, olha que impressionante. Quanto que ele paga para a gente? Ele indo buscar o próximo alvo. Praticamente 2 níveis, porque a nossa obrigação, se você sabe que tem uma mensal lá embaixo, você não vai pôr o teu take profit grudado nela, não é verdade? Você não vai pôr grudado nela, você vai deixar uma sobrinha, né? Você não vai pôr grudado nela, porque às vezes o mercado só se aproxima e retorna, porque a gente está falando de uma mensal. Olha que interessante, o tamanho da movimentação de lateralização, né? Por que que a gente costuma usar essas medidas do canal para poder buscar o take profit? Você pode buscar um nível, tanto faz, 50% desse canal praticamente, né? 50%, ou você pode buscar 2 níveis. Às vezes você fica um pouco mais na operação, mais tempo na operação, mas, ó, é bater e valer. É verdade? Vou deixar até marcado aqui para vocês. Eu usei 2 pares para a gente tirar uma base das minhas marcações, porque eu fico muito durante o dia aguardando essas lateralizações e essas consolidações para poder dar as minhas entradas. E aí sempre a gente vai procurando validar e melhorar as coisas, né? Então, para que não aconteça uma venda e o mercado volte, você fica pendurado, às vezes arrisca até ser estopado à toa, eu vou dar mais um espaçozinho, né? Só vou entrar se ele romper aqui. Aí, fazendo a análise pesada agora, eu percebi que a mesma região, análise pesada, a mesma região da minha ideia aqui, para você ver, essa análise é a que eu mais gosto, tá? Ela está na minha cabeça. Você vê, olha o que o meu cérebro direcionou para mim, né? Criar um 50 dos 50 aqui, para mim só entrar se encerrar, em vez de encerrar rompida aqui, eu já entrar, dar mais um espaço e entrar só aqui, né? Entrar só aqui, que é mais seguro. Aí, e o take profit? Eu quero buscar um nível, né? Eu posso buscar um nível de boa, numa boa. Um nível é o tamanho do canal correto, não de um todo ali, porque eu dei mais um 50 dos 50.
Então, eu posso vir aqui, entrei vendido, eu posso vir aqui e buscar um nível, apenas um nível, né? Apenas um nível. Ou, eu quero, não tem problema eu sair no 0 a 0, mas vou arriscar buscar mais. Você busca um e-mail, porque você deu uma brechinha aqui para ter uma entrada mais segura, uma confirmação. Então, busca um e-mail, né? Então, só para vocês terem uma noção, né? Um e-mail, seu take profit estaria aqui nessa região. Para quem entendeu, fala aí, entendi. Ah, você vê, às vezes eu opero com o gráfico mais limpo, igual aqui, né? Eu opero com o gráfico mais limpo, só fazendo a marcação das regiões de consolidação. Bandeira de alta, bandeira de baixa, que chama isso. Tem no material básico sobre a bandeira de alta e bandeira de baixa. Não está tão bom porque no volume 4, o próximo é o 4, não lembro mais, que eu vou iniciar ainda, que eu falaria melhor sobre bandeira, né? Porque tem um pouco de complexidade, né? Porque você tem que saber tudo isso daqui que eu já ensinei, para depois a gente entrar nesse mérito aqui, que é no próximo volume que eu vou colocar. Mas para você ver, eu sou tão acostumado a operar assim, que a mesma entrada de uma entrada pesada, o mesmo ponto de entrada de uma análise pesada, mesmo ponto de entrada de uma análise pesada, foi o mesmo ponto de entrada da visão que eu tive aqui, ó. Né? Em vez de eu entrar ali, né, que seria o normal, meu normal, usando só canal, não, cara, dá uns 50 de 50 ali e entra aqui, ó. Mais seguro. Você não arrisca o mercado, às vezes, né, te enganar, se ficar pendurado ali e voltar, e quase estopar, e você ficar naquela para depois ele romper, né? Então, foi a ideia que eu tive para poder realizar minhas entradas. Por quê? Aqui, a gente tem essa zona aqui, que é o Azoda, que se romper para cima aqui, eu posso comprar, porque aí o mercado provavelmente vai dar uma corrigida, vai dar uma recuperada, né? Existe uma chance dele recuperar esse movimento, né? Se ele subir, romper ali aquela zona, ó, existe uma chance dessa pernada aqui, ó, se ele subir, ele recupera, ele meio pelo menos buscar 50% dessa pernada, que seria mais ou menos nessa região aqui, ó. Mais ou menos nessa região, cara. Vou até marcar. Se ele subir aqui, já está no take profit. Lembra? Se a gente coloca um afibo, se você posiciona um afibo dessa região de alta, 50% vai dar. Deixa eu ver se é esse o correto. 50% da movimentação. É um pouquinho mais baixo, ó. Por isso que é bom posicionar a fila, para você ter certeza. Então, um take profit legal, vou deixar aqui mesmo, um take profit bacana, a Fibonacci ela te dá exato, tá? O tamanho da movimentação, 50% é aqui. Então, olha só, se romper aqui, quantos pontos o mercado me paga? 500, como eu sempre falo, 400 a 500 o euro SD paga frouxo. Porém, se romper a favor da tendência, que seria minha entrada aqui, ó, 500 e pouquinho, um nível e meio, né, do tamanho do canal. Mesma coisa. Repara que é padrão LSD. A média, às vezes assim, a gente busca 400 para ter uma sobra e ser seguro,
né? Mas normalmente ele 500 ele paga frouxo, 500 paga frouxo, né? Então, você vê, é matematicamente calculado. Às vezes, se você vê que tem uma pernada grande de queda, igual aqui, usa a FIBO só para saber o ponto certo de entrada, né? Não vai no olhômetro, assim. Se eu fosse no olhômetro, eu ia colocar um take profit aqui, ó. Você viu que a FIBO dá exato, né? 50% da movimentação. Então, ó, a EuroSD tem análise prontinha, montada, tá? Montadinha, montadinha. Se for pegar uma alta, né? Quer ver? Eu vou colocar um take profit ali. Vou colocar um take profit aqui. Ó, já aqui, esse método operacional, sem olhar canal, ele só me daria segurança se o mercado romper aqui para cima. Ó. Se ele rompe, se ele encerra a rompida aqui, já seria, se ele encerra a rompida aqui, seria mais seguro ainda comprar. Ele bate no take profit, rompe os 50 da FIBO, provavelmente ele busca o 100. Lembra que eu falo para você que o mercado ou ele corrige 50% ou 100% do movimento? Então, se o mercado voltar a subir, aqui é um ponto, e se ele encerra aqui, se ele rompe essa região aqui, ó, provavelmente ele vem até 100% dessa queda aqui. Isso que a gente nem está considerando essa, porque ele já corrigiu 50 dela. Também estou olhando para essa, né? Vamos olhar só dentro da Fibonacci mesmo. Então, aqui por essa análise, por essa análise, eu só entraria comprado se ele rompesse a máxima do dia anterior, né? E já aqui por essa análise, ele me dá brecha para me comprar até ali. Não é seguro, tá? Não é seguro. A chance de você ser estopado ou sair no 0 a 0 é muito grande, porque é contra a tendência macro. Repara que essa análise, ela já me diz isso. Emerson, se você comprar aqui, nessa região que seria, se ele romper aqui você comprar, se ele romper aqui e você comprar no 50 do canal que seja, não adianta, porque a gente tem a máxima diária. Então, assim, pode ser que ele chegue, se aproxime da máxima diária, não rompa e volte a descer e te tire no 0 a 0. Isso se você estiver na frente do gráfico para ter colocado no 0 a 0. Se não tiver, é stop. Por quê? Contra a tendência. Então, se perguntar para mim, é entrada segura, dá para escolher, dá para fazer? Sim. Se eu sei que a tendência macro é de baixa, né? Claro que o mercado ele não só cai e tudo, mas a gente aprende que operação segura é a favor da tendência, né? Da tendência macro. Então, só que a gente aprende que quando a gente joga de H1 para baixo, né, você pode buscar correções, né? Dá para buscar. De H1 para cima é difícil, é muito complicado, porque normalmente não paga uma pontuação suficiente para um take profit. Mas quando você joga em M15, você pode fazer, né? Você pode buscar aquele ponto ali. De H1 para baixo, você pode buscar correções. E para isso, a gente marca a consolidação do momento, que foi a última movimentação do momento e onde ele parou, né? Isso aqui foi isso aqui foi uma, esse movimento é outro, né? Aqui foi outra, aqui foi outra, desse tamanho aqui. Então, de M15, você pode, só que se você resolver entrar contra a tendência macro, você tem que ficar ali atento para, no mínimo, né, fazer a medida ali para pegar, quando romper o teu ponto, entrei. Coloca ali ó, a medida de um canal, né, em cima da linha de abertura da operação,
Quando romper e começar a trabalhar em cima dessa região, você vem e coloca no 0 a 0 para garantir. Porque se o mercado tiver com uma boa força, ele vai lá, paga teu take profit boa. Ou se ele não chegar a pagar, ele volta e te tira no 0 a 0, ótimo. É quando ele romper lá embaixo, você... E outra coisa, né? Eu criei essa região aqui para ter um pouco mais de segurança na entrada, mas se o mercado abrir e primeiro ele vir trabalhar aqui e depois fazer isso, eu entro aqui. Eu não vou esperar ele romper aqui. Se ele primeiro pegar uma, né, para cá e voltar, aí eu já entro. Eu não espero ele romper os 50 de 50 aqui, certo? E mesmo entrei comprado aqui, voltou, me tirou no 0 a 0, desceu, rompeu a região, essa região, eu entro aqui. Né? Isso aqui é só uma segurança para que se o mercado já abrir e meio que fazer um falso rompimento e voltar, eu não fique pendurado em operação à toa, né? Arrisco ser estopado à toa. Então, essa é o intuito dessa operação. Então, isso aqui para mim só vai servir essa zona se o mercado já começar a cair de cara. Se ele romper ela, eu entro. Só vendo aqui. Agora, né? Esse é meu intuito de ter criado isso. Se ele vou pegar e vir dar uma passeada lá para cima, depois vir romper, é seguro já entrar aqui. Ótimo. Esquece isso daqui. Tá? Esquece essa zona aqui. Já entra aqui. Ou entrei aqui, pá, dei minha entrada. Voltou, tirando zero. Ou sei, fui dormir, não coloquei, me estopou aqui. Me estopou. Entra costurado na venda. Então, acho que deu para entender, né? Não precisa ficar explicando muito. E eu mostrei para vocês que eu gosto muito disso, mas também tem que ter isso na cabeça. Às vezes eu não faço isso, mas eu visualizei, eu olhei os times e visualizei. Então, o EURUSD, como é o meu ativo principal, eu vou postar para vocês aqui somente a análise dele, tá? Somente dele. E aí, HK50, e na verdade, HK50 e T40 estão sendo meus principais, né? O EURUSD está, no fim, está em terceiro plano, né? É que aqui são índices, é método operacional diferente, né? Diferenciado, então não envolve muito análise tão pesada como aqui no EURUSD. Então, mais uma aulinha aí para vocês, muito bacana, para melhorar o operacional, beleza? Ótimo domingo a todos, né? E ótima semana, que todos tenham uma semana abençoada.